Olá minha gente, bem-vindos de novo a mais um vídeo aqui no Time for Prepping. São novas por aqui, eu sou a Filipe e trago-vos vídeos novos todas as semanas com o intuito de elevar a tua vida. O vídeo de hoje é quais são aquelas ferramentas que eu uso para o meu bullet journal, quais são os acessórios, materiais que eu uso então para o meu bullet journal. Então, como não podia deixar de ser, eu uso um caderno. Eu comecei a usar um caderno do Continente para fazer bullet journal, para experimentar, para ver se gostava, e além disso eu achava que os cadernos eram muito caros, por isso eu decidi usar um do Continente, que era barato o suficiente para mim na altura. Entretanto, eu comecei a gostar de bullet journaling e aí comecei a achar que valia a pena investir um bocadinho mais num caderno que eu gostasse mais. Então comecei a comprar os Leuchtturm 1917. Eu já tive imensos cadernos, neste momento estou com este verde esmeralda e o meu novo já está a caminho de casa porque este vai terminar no mês agora de outubro. Acho que já não vou conseguir meter aqui novembro e dezembro, é para esquecer. Por isso tenho que aceitar que vou começar o próximo caderno no novembro. Então eu uso sempre os cadernos quadriculados. Vocês, se viram algum dos meus vídeos de bullet journal, sabem disso. Os meus cadernos são todos quadriculados e eu gosto mais porque, honestamente, eu nunca usei um caderno pontilhado com pontos, mas gosto bastante de quadriculado, por isso nunca me decidi a experimentar um pontilhado, porque eu acho que é mais fácil escrever quando vocês têm as linhas, mas depois é muito mais fácil desenhar quando vocês têm enquadrados, por isso eu sempre preferi o quadriculado para este tipo de coisas. Saindo do essencial mais básico de todos, podemos vir para a pochete que eu uso, que eu levo comigo para o trabalho. Isto é uma bolsinha da Mr. Wonderful, que eu comprei o ano passado, quando comprei a agenda deles. Dentro desta bolsinha vinha também esta coisa de to-do list, que eu de vez em quando uso. Normalmente meto tipo os meus objetivos da semana e depois anda comigo na minha agenda diária, que eu agora não tenho andado a usar, mas meto normalmente esta coisa com as coisas que eu preciso ter sempre comigo e que não quero estar sempre a escrever no caderno, então escrevo nesta coisinha plastificada e depois é só limpar com um bocadinho de acetona ou álcool e sai. E também veio com este stencil com várias formas para vocês poderem desenhar na vossa agenda, no vosso bullet journal. Eu de vez em quando uso isto, já usei mais, mas eu de vez em quando ainda uso isto para fazer as listas aqui com estes quadradinhos que eu costumava usar bastante, ou então estes para os headers. E de vez em quando também os símbolozinhos, né? Então, passando para dentro desta bolsa. Então, dentro da minha bolsa tenho imensa tralha. Vamos então começar por esvaziá-la. Podemos começar pela régua. Esta régua é da Noted. Noted, por isso, Continente. Comprei no Continente. É uma régua de 20 cm. Eu já a tenho há bastantes anos. Eu gosto bastante do facto dela ser transparente, porque assim eu consigo alinhá-la melhor para fazer as linhas mais retas possíveis. Dá imenso jeito que ela seja transparente, tanto que eu fui e comprei uma na Staples e esta régua é maior um bocado, é 30 cm, por isso às vezes quando esta não me dava para tudo aquilo que eu precisava, eu usava esta. Vocês podem ver que esta é suficientemente grande para um caderno A5. No entanto, eu às vezes também usava cadernos maiores, não para bullet journaling, mas para outras coisas, e precisava de uma régua maior, então comprei esta. Normalmente eu uso esta quando tenho folhas A5 que quero cortar, porque assim não preciso de andar com o x-ato atrás, basta pousar a régua e cortar, quando eu só tenho que dimensionar aquilo que imprimi, para, imaginem, colar coisas no meu bullet journal, então eu uso esta régua para isso. É mais fácil de eu fazer isso imediatamente com uma régua destas do que ter que pegar no meu tabuleiro de x-ato, aquele tabuleiro que dá para cortar. Posso já mostrar-vos esse. Então a película de corte que eu estava a falar é isto, que eu também comprei na Staples. Isto é uma película que vocês podem cortar aqui coisas com x-ato a torto e a direito e nunca vai passar da película, nunca vos vai estragar a secretária.
Eu antes tinha um caderno tipo de rascunho que eu usava para pousar a folha que eu queria cortar e depois cortava em cima dela, mas assim com isto é muito mais prático. Eu quando sei que tenho várias coisas que preciso de cortar com x-ato, pego na minha tabuazinha e trato do assunto aqui em cima e não me chateio muito, não me preocupo com estragar nada. Este é da Staples, eu só encontrar os links, eu deixo-vos na caixa de descrição para vocês saberem quanto é que custa, porque eu não sei quanto é que isto custa, não me lembro. Então, de volta para a secretária, temos um corretor de fita. Eu gosto sempre de ter um corretor de fita e um corretor de tinta. Estes são ambos da Note It, porque ambos da Note It nem sei. Este não sei se é do Continente, se é do Jumbo, mas este é da Note It, porque há alturas em que eu preciso de um, há alturas em que eu preciso do outro, então eu prefiro ter as duas coisas. Eles são baratos o suficiente para não haver grande problema. Quando um acaba, eu facilmente consigo comprar outro, não é do género, não é como uma caneta de 4€ em que eu penso sobre o assunto. Não, isto é super barato, por isso, quando eu preciso, eu compro. E além disso, eu acho que eles não precisam de muita ciência para funcionarem bem. Acho que não preciso de gastar dinheiro numa marca, quando posso comprar a marca branca. Ok, isto também costuma andar comigo na carteira, mas isto não é um material de escritório. E depois tenho aqui este coisinho de post-its, mesmo da post-it, porque sempre que eu compro uma coisa que não é da marca, são tão maus, eles nunca colam, estão sempre a sair do sítio onde eu os ponho, por isso eu canso-me e comprei da post-it, dá-me um ataquezinho de coração sempre que eu preciso de ir comprar mais, por isso eu tento não os desperdiçar. Os da marca post-it são dos melhores, eu gosto bastante deste tamanho, não é o quadrado, tem um tamanhinho bastante jeitoso para conseguir escrever alguma coisa de jeito e não só usar como marcador a dizer que há coisas interessantes nesta página. Não, se eu quiser fazer aqui a minha lista de tarefas para o dia, eu consigo fazer com que ela caiba. Depois temos aqui esta lapiseira. Em zonas diferentes do país isto tem nomes tão diferentes, porta-minas, eu já não me lembro, mas isto tem nomes do Arco da Velha, por isso é uma coisa de Minas, não importa Minas ou whatever, é da Rotring, que é uma marca super boa. Eu já tenho esta desde antes do meu secundário. Eu no meu secundário já tinha esta e ela aguenta-se super bem. É óbvio que esta borrachinha aqui vai ficando gasta, mas tirando isso ela está em excelente estado. Está aqui um bocadinho a descolorar na ponta, mas está perfeita, super boa. Aos anos que isto já tem, fogo, completamente compensou o dinheiro. E depois tenho também um carregador de Minas da Rotring, também 0.5, porque este é 0.5, eu gosto, quando uso lapiseira, gosto de ter que ela seja fina. Então, o Rotring é super bom, vocês não conseguem enganar-se com a Rotring. Já que estávamos na lapiseira, vim mostrar-vos também a minha borracha. Eu acho que isto também é Rotring, tenho quase a certeza absoluta que isto é Rotring, mas ela já está num estado maravilhoso, ok? Tá. Eu gosto sempre de manter ainda o papel na borracha, mas ela já está num estado bastante lastimável. Estas borrachas são super boas, eu adoro mesmo as desta marca. Eu não compro da marca branca borrachas porque eu sei que estas são muito melhores e não borratam o caderno quando vocês estão a tentar apagar alguma coisa, por isso em borrachas eu acho que vale a pena gastar um bocadinho mais de dinheiro do que propriamente em corretores. Para além da lapiseira, eu também costumo ter lápis, porque eu às vezes prefiro escrever com um lápis de uma lapiseira. Eu gosto até quando ele começa a ficar um bocadinho mais rombudo. Eu adoro um lápis bem afiado, mas há alturas em que me apetece escrever com uma coisa mais grossa, então para isso eu ando com o lápis atrás, por isso eu tenho as duas coisas, e uso as duas dependendo do que me está a apetecer. Este é da Note It, mas eu tenho lápis do Arco da Velha, daqueles que oferecem em conferências, que oferecem a torto e a direito. Tenho imensos lápis, este por acaso é o que anda na minha carteira agora. Depois tenho canetas azuis. Esta era do candidato da minha terra, o Paulo Cunha, à Câmara, ok? Porque a minha que eu tinha do Jumbo, que era super linda, dos Catos, acabou. Então eu fui ver o que é que eu tinha em casa. Não é das minhas canetas preferidas, mas serve. Esta também é uma da Note It, é fingir que é Bic. São decentes, é óbvio que são baratas, e as tampas estão sempre a sair. Vocês nunca vão conseguir usar esta caneta com uma tampa, mas tirando isso,
são baratas, por isso, se não tiverem um porta-lápis que se suja, como o meu porta-lápis é transparente, isto não vai riscar lá dentro, por isso não há problema. Mas se tiverem um porta-lápis que suja, às tantas não comprei destas canetas, porque a sério, a tampa está sempre a sair. É impossível vocês terem a tampa disto. Eu tinha um pedaço de canetas destas, eu tenho todas sem tampa agora, eu não sei de nenhuma tampa. Mas tenho que arranjar umas canetas azuis mais fixes, porque estas são daquelas baratuchas e eu quero uma caneta melhorzinha para escrever. Tenho também uma pen, isto não tem nada a ver com bullet journaling, mas tenho uma pen de 8 GB, porque dá sempre jeito de ter uma pen, a pessoa está sempre a precisar de passar coisas. Depois tenho uma caneta preta, esta é da empresa para a qual eu trabalho. Esta caneta, por acaso, é super boa, é uma caneta preta, do género destas, ponta destas, redonda, mas é super boa, esta escreve mesmo muito bem. Em seguida, podemos arrumar aqui com a minha lima de vidro da Elite, também anda sempre comigo no porta-lápis, porque eu estou sempre a ficar com as unhas lascadas e dá-me tanta paz de alma saber que tenho uma lima e eu posso arranjar e escuso de andar o dia inteiro a chatear-me com uma unha que esteja lascada. Depois tenho uma caneta da Stato, esta caneta é da Staedtler, é permanente Lumocolor, na cor azul. Ok, estava a ver se encontrava o número disto, não faço a mínima ideia. Eu tentei, ok gente, eu tentei, isto é um F. Não sei se isso vos diz alguma coisa. Lá está, para escrever, nesta coisinha que eu vos mostrei, eu escrevo sempre com esta caneta da Stato. Eu já a tenho há imenso tempo, eu tenho esta caneta também há anos. Eu comprei-a para escrever em CDs, por isso vocês estão a ver há quanto tempo é que isto foi. E ultimamente só o uso mesmo com esta coisinha, por isso não a gasto muito. Mas ela, assim, ela às vezes parece que não escreve, vocês têm que lhe dar um segundo, escrever num sítio qualquer que não seja plastificado e depois ela volta a escrever, também aos anos que ela já tem, eu não a culpo muito por isso. Em seguida, caneta vermelha, que é diferente de todas as outras, é a Uniball Eye Micro. Eu, para canetas vermelhas, desde sempre, desde que entrei para a escola, ok, não primeiro ano, mas para aí quinto ou sexto ano, a minha mãe, como é professora de matemática, ela sempre teve boas canetas vermelhas em casa e eu desde sempre que gostei bastante desta. Eu para a caneta vermelha gosto que ela seja assim de tinta e não destas esferográficas. Eu não gosto destas esferográficas como vermelha, odeio na realidade. Eu prefiro sempre estas e além disso, eu gosto para a caneta vermelha, eu gosto mais de uma caneta destas da Uniball do que uma caneta destas. Pode ser um trauma meu, mas eu quando escrevo alguma coisa à caneta vermelha, eu preciso que seja uma Uniball. É sempre esta que eu compro, não faço a mínima ideia quanto é que isto custa, mas sempre que eu preciso de uma caneta vermelha, é destas que eu compro. Em seguida, também diferente aqui do meio destas, tenho a Staedtler, que é a Triplus Fineliner, porque eu deixei de conseguir encontrar a Stabilo à venda individualmente, por isso tive que começar a comprar destas. Eu gosto delas, eu honestamente não vejo grande diferença entre uma Staedtler e uma Stabilo. Para mim elas são equiparáveis, não vos posso dizer eu amo estas canetas, eu odeio estas canetas, não, eu gosto relativamente das duas, por isso, como eu agora só encontro destas a bolso, agora as que eu ando a comprar pretas são destas porque eu quero canetas a bolso. E elas são destas fininhas que vocês me veem a usar no Bullet Journal, para desenhar tudo basicamente. Depois vamos ter aqui 3 tipos de canetas. Vamos ter as Tombow Dual Brush Pen, que andam comigo no meu porta-lápis, porque estas são as cores. Não sei se vocês veem os meus vídeos de Bullet Journal todos os meses, mas se virem, estas são as cores com as quais eu classifico as minhas despesas, por isso são as cores que eu uso no meu dia-a-dia, são aquelas que eu tenho sempre comigo. Se fizer alguma cor diferente no spread desse mês, então também meto essa caneta na minha bolsa para ter essa caneta para assinalar as coisas que vá desenvolvendo ao longo do mês, ou então só tenho estas 5 canetas. No meu spread das finanças eu tenho 3 cores principais, no entanto a verde e a cinzenta também dão sempre bastante jeito, por isso eu tenho estas 5 cores. A maior parte delas já nem se nota o número, mas eu deixo-vos na caixa de descrição os números todos, porque honestamente por aqui já nem se lê a maior parte deles. Eu adoro estas Tombow,
Eu acho que elas são um espetáculo. Elas têm, deste lado, esta coisa tipo um pincel. E depois deste, tipo uma caneta grossa. Eu adoro estas canetas. São um espetáculo. São caritas, é verdade. Mas eu gosto mesmo muito delas. Depois temos dois tipos de Stabilos. Temos estas duas, que são as que andam hoje comigo. Porque são as que eu não tenho em Tumble, as cores. Então, tenho estas comigo hoje, que é a Stabilo Pen 68 e tenho a cor de rosa e a laranja, mesmo diariamente comigo na minha carteira. Porque a cor de rosa é para coisas de trabalho e a laranja é para coisas de saúde e como são as que eu não costumo ter comigo em Tumble, então são as que eu levo deste género porque dá para fingir mais ou menos que é uma Tumble se for preciso. Dependendo daquilo que eu quero fazer. Se for para preencher alguma coisa, estas servem, por isso vou intercalando. E além disso eu não tenho nenhuma Tumble desta cor. Estas são fixes, estas são mais tipo marcadores e não tanto canetas. Por isso, para pintar, preencher, estas dão mais jeito. Eu comprei um pack de um pedaço delas. Eu tenho imensas cores. Eu deixo-vos na descrição o link para o pack destas canetas que eu tenho. E depois temos as Stabilo finas. Estas Stabilo são as .88 Fine 0.4 e eu tenho imensas cores destas. E agora, como deixei de conseguir encontrar estas canetas a bolso, eu muitas vezes trago-as do estrangeiro. Quando vou ao estrangeiro e as encontro numa papelaria, é óbvio que se eu encontrar numa papelaria em Portugal, eu também compro numa papelaria em Portugal, mas por norma, quando estou no estrangeiro, quando vejo uma papelaria, tenho que parar para ver o que é que há lá à venda. Então acabo por comprar canetas de cores diferentes lá, que cá nem sempre encontro. Então eu tenho imensas cores. Esta lilás não costuma vir nos packs normais e esta azul clarinha também não. Estas são daquelas que têm que ser mesmo a bolso. Mas de resto as outras cores são das que costumam vir nos packs completos. Eu uso imenso estas canetas. Vocês têm que ver os meus vídeos e vão ver que eu uso realmente bastante, normalmente para fazer color coding de eventos e de tarefas e tudo mais. Então costumo usar estas canetas. Depois eu tenho ainda um pedaço mais de canetas. Então tenho imensos mais Tumbles. Tenho bastantes Tumbles, apesar de não ter todas as cores. Aqui tenho mais um lápis. Diferentes. Então temos um X-Ato, porque um X-Ato dá sempre jeito. Ok? Este é da Maped, se não me engano, é da Maped. Tenho esta caneta da Mr. Wonderful que vinha no kit que eu vos mostrei. Depois tenho algumas destas. Estas Faber-Castell Broad Pen. Tenho em preto e tenho em cinzento. Esta preta está quase a acabar. Eu ando a lutar com ela porque eu tento sempre gastar o máximo que consigo das canetas. Esta cinzenta por acaso é nova. Eu é que não costumo usá-la muito. Mas elas têm uma ponte bastante mais grossa, por isso são fixes para fazer títulos grandes das páginas, que eu normalmente faço no meu bullet journal, só que esta tem estado a acabar e a minha outra, a nova, acho que está na minha casa de lá e não na de cá, por isso eu nem sempre a posso pegar nela, tenho que a trazer para poder fazer os títulos à vontade. Tenho esta tesoura, vocês não têm bem noção, esta tesoura anda comigo desde o meu primeiro ano da escola. É a mesma tesoura. Ela ainda funciona. Ela não está completamente alinhada, porque esta aqui parte, vocês estão a ver, abana um bocado, mas esta tesoura de bico redondo, porque honestamente para fazer bullet journaling e todas as crafts que eu faço, não preciso de uma tesoura daquelas de ponta afiada. Isto serve-me perfeitamente. E eu tenho esta tesoura desde o meu primeiro ano da escola, gente. Desde o primeiro ano. Isto é brilhante. Aos anos que esta tesoura existe, minha gente. 20 anos, pelo menos. Só para vocês verem. E depois tenho também para aqui estes marcadores fluorescentes que eu ultimamente não os tenho andado a usar muito. Estes são da Note It. Porque eu quando andava na universidade usava marcadores fluorescentes imenso, imenso, imenso. E o que é que também dava do facto de eu andar na universidade? Eu tinha uma papelaria, a papelaria académica de Coimbra, era super perto da minha casa, morava lá quase colada,
e tinham tudo a bolso que eu podia querer e imaginar. A Stabilo, estas canetas da Stabilo eu encontrava lá sempre a bolso, era um espetáculo. Estes marcadores de sublinhar da Stabilo eu encontrava sempre a bolso, só que quando saí de lá deixei de encontrar estes marcadores a bolso. Então agora o que é que eu faço? Compro da Notit, porque se eu não consigo encontrar isto a 1€, eu não vou comprar. Eu acho que comprava isto a 1€ em Coimbra, por isso quando eu vou ao supermercado e vejo o preço que eles são no supermercado e tenho que comprar o pack completo, eu digo, não vai acontecer, prefiro comprar da Notit. Deixando então os marcadores de lado, o que é que eu também tenho mais? Uma FIA, ok? A FIA, isto também tem tantos nomes. A Gussa, a Paralápis, não sei, honestamente, eu sou do Norte, por acaso vocês não terem reparado, e eu habituei-me imenso a saber todos os nomes possíveis e imaginários que as coisas podiam ter, porque normalmente as pessoas do Sul não conhecem os nossos termos. As pessoas do Norte conhecem todos, as pessoas do Sul não conhecem, então eu habituei-me a saber os nomes de tudo, mas como já não estou na escola há algum tempo, já estou um bocado destreinada dos nomes, então tenho esta FIA da Maped, que eu agora, como raramente uso lápis, não a tenho usado muito e é por isso que ela não anda sequer comigo no meu porta-lápis, porque não costumo afiar o lápis o suficiente para isso. Mais supplies, tenho o HU Stick. Esta é a melhor cola para vocês usarem num caderno. Eu não amo as colas em stick, eu prefiro as outras em tubo. No entanto, para usarem num caderno, esta cola é melhor do que as de Squeezy Tube. E a UHU sempre foi a marca que eu confio mais em termos de colas. Eu acho que elas são muito melhores do que as outras marcas brancas. Por isso, eu quando compro cola, compro sempre da UHU. Sempre é um hábito, desde que andava na escola. Sempre que comprava alguma marca mais branca, não gostava tanto. Então, a UHU tem andado sempre comigo desde então e é a única cola que eu compro. E este é um dos tubos bigalhões de cola de stick. Eu não faço assim tantas colagens quanto isso para precisar de trocar de cola muitas vezes, por isso não me importo do preço que pago por ela. E além disso, compensa, elas são mesmo muito boas. Apesar de, vocês sabem, nos cantinhos aquilo parece que descola sempre, é uma chatice, mas mais vale a pena a UHU do que a marca branca. Mais acessórios que eu tenho aqui algumas washi tapes. Honestamente, estas washi tapes não são nada do outro mundo. Se eu não me engano, estas acho que são para aí dos chineses, ou pouco melhor que isso são. E estas são do continente e pouco melhor são que dos chineses. No entanto, eu não uso muito washi tapes porque me custa o valor que elas custam. Dói-me um bocadinho na alma o preço que uma washi tape tem. E além disso, eu tenho sempre medo que elas sejam pouco melhores do que isto ou nada melhores do que isto e custem um pedaço mais. Estas do continente acho que custam 2€. Estas, honestamente, não faço a mínima ideia onde é que as comprei. Estas também são do continente. No idea. São fixes para usar, eu tenho andado a usá-las para marcar como separadores, para ver na lombada do caderno. Não sei se isto vai dar para ver porque isto é mesmo muito fininho. Eu tenho andado a usar na lombada, de maneira a que assim não se veja, por isso não se estraga. Assim, literalmente só na lombada, para separar os meses. E pouco mais uso do que isso, as washi tape, normalmente só quando me engano e preciso cobrir alguma coisa. Depois, eu tenho andado a manter estes stickers que vêm com as agendas que eu compro. Eu depois arranco-as, quando eu termino a agenda, eu arranco-as da agenda e depois mantenho-as comigo, não necessariamente no meu dia-a-dia, mas pelo menos na minha secretária, para o caso de precisar de algum sticker que ande para aqui, porque eles são completamente random e não fui eu bem que os escolhi, por isso não é, eu adoro este sticker, estou sempre a usar. Não, literalmente eles são random, vêm com a agenda, eu não tenho nenhum dizer sobre a matéria, por isso não posso dizer que foi um desperdício de dinheiro, porque isto vem junto com a agenda, né? E depois, os stickers que eu realmente comprei, vamos fazer isto talvez por loja. Comprei este pequeninho, que é só de corgis a deitarem dinheiro ao ar, que é da loja Miso & Co. Eu comprei todos estes stickers na Etsy e comprei quase por qual é aquele em que eu não pago quase nada de portas, porque assim, eles são super baratos, mas se vocês repararem nos portos, ficam a pagar um balúrdio. Às vezes havia portos que eram 7€ ou mais
para stickers, então era do género, não, eu não vou pagar esse valor de portes por stickers, então eu andei a ver quais eram aqueles que eu gostava mais, mas que pagava pouquíssimo por portes. Este dos corgis com dinheiro é mesmo super giro para marcar os dias em que recebo. Eu gosto mesmo muito dele, da Miso & Co. Depois temos estes stickers que eu comprei. Vamos começar. Temos o das pipocas, que é para dizer que foi um dia em que eu não fiz nada. É um dia de vegetal, a ver séries e filmes e estive a descansar. Estes são da The Librarian. Georgina The Librarian no Instagram ou thelibrarian.co.uk é o site dela. Estes são brilhantes. O das pipocas eu comprei em brilhante, são super cutes, ainda só gastei 2, por isso andei pouco na preguicite. Depois comprei estes para assinalar coisas para o blog e temos uns que são o filmar. Temos outra linha que é editar e outra linha que é fazer upload. Isto é por causa dos vídeos no YouTube, por isso eu comprei estes stickers. E depois temos, por final, um que diz prioridades, que era tipo para marcar a zona das minhas prioridades que eu fosse escrever, tipo o top 5 ou as principais tarefas que eu tenho que fazer na semana, então comprei o das prioridades. Eu já não consigo sentir as pernas porque eu estou sentada no chão. Eu já não sinto as pernas. Depois comprei stickers de redes sociais da Space Nikki, porque foram aqueles que eu gostei mais e lá está, os portos eram baratos. Então tenho Pinterest, uma folha de Pinterest, tenho uma folha de Facebook e uma folha de Instagram. Tenho uma folha de cada, que são as redes sociais nas quais eu publico mais e eu sou Time for Primping em todas elas, por isso se vocês ainda não me seguem, vão lá seguir. Eu deixei este plot para o final, por isso vocês têm mesmo que me seguir. E acho que já não tenho mais nada para vos mostrar de material de escritório para o meu bullet journal que eu uso. Eu honestamente já não sinto as minhas pernas, por isso mesmo que eu tenha mais material eu não me vou conseguir lembrar, porque só penso no quanto é que me doem as pernas ou o quanto é que não as sinto. Honestamente, por esta altura já nem sei muito bem. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, digam-me nos comentários quais são aquelas coisas que vocês usam para o vosso bullet journal que eu não uso, porque eu consigo ser bastante mal influenciada no que toca à papelaria, por isso digam-me. Subscrevam ao meu canal se ainda não estão subscritas, porque eu publico vídeos novos todas as semanas. Ali podem encontrar o meu último vídeo de bullet journaling, lá em baixo podem encontrar outro vídeo que de certeza que vos vai interessar e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!